a justiça será atribuída a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Tem aqui a palavra do nosso Deus. Vejam este verso 25, concluir do pensamento do apóstolo. Nunca devemos ausentar estes escritos pela inspiração do Espírito Santo, são a palavra de Deus. E ele termina com a obra de Cristo concluída, não é? Nós lembramos que a palavra do Senhor diz, está consumado. Assim foi o que o Senhor Jesus Cristo declarou na cruz. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. Nós estamos a ir até Isaías 53, somos lembrados daquilo que é falado lá, acerca de como ele levou sobre ele as nossas transgressões, foi ferido por causa das nossas transgressões. É interessante que a palavra lá em Isaías é ferido e o que Paulo usa aqui em Romanos é morte. Por isso já começamos a definir certas coisas, como é que a morte se define. Há várias terminologias para a morte. Ou é o sono, não é? Ou é a morte, ou é o ferido, não é? Ferido pelas nossas transgressões. Ele levou sobre ele as nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, nós estamos a ver neste processo da morte, ele leva, e nós hoje vamos falar sobre isso na pregação desta manhã, mais logo no culto, porque o tema vai ser Deus meu, por que me desamparastes? Não é? Ele então foi morto ali na cruz, levou ali, não é? Naquele momento de desamparo nós vamos estar a falar que ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, e quando ele ressuscita, vejam, a salvação ela se dá não somente pela morte de Cristo, mas também pela sua ressurreição. Porque se ele não ressuscitasse, não haveria salvação para nós. Se ele estivesse ainda no túmulo, se fosse homem como nós, estaríamos perdidos. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, essa justificação, ela é dada, não é? É concretizada. É bom que nós tenhamos atentos a isso, porque há movimentos, há seitas aí, dizendo que a obra da justificação de Cristo ainda não está feita, que ele ainda está lá no céu concluindo essa obra. Não é? A obra foi concluída. E ele pode mesmo afirmar que está consumado. Por que nós lidarmos com isto? Porque há esta tendência, o tema que Paulo traz aqui, há esta tendência de nós olharmos para nós próprios como solução para a salvação. Deus nos chama para as boas obras, não é? Nós fomos salvos e agora feitos novas criaturas para fazermos coisas certas, não é? Não para não vivermos mais em desobediência, mas na obediência. Mas há pessoas que pensam que essa obediência, ela agora, afirmada em nós, feita por nós, ela nos garante a salvação. A salvação não está garantida na nossa obediência. A salvação está garantida no quê? Na obediência de Jesus Cristo. E é bom que nós possamos ter consciência disso mesmo. Então o que Paulo traz aqui é, se Abraão foi salvo pelas obras, vejam, ele deve-se glorificar a si próprio. Não é? E o que ele está já a chamar a atenção é que, se ele diz que foi por as suas obras, ele glorifica-se a si próprio e Deus está posto de lado. Não há glória nenhuma para Deus. Não é? Se eu vou para o céu é por causa de mim. Era o que, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava aqui dizendo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos revela. Creu Abraão em Deus. Ele creu em quem? Nas promessas de Deus. Não é? Vemos aqui várias vezes essa palavra, a promessa, não é? No verso 14, pois os que vivem pela lei são herdeiros, e esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Promessa de quem? Da promessa de Cristo. Ele ansiava por este dia, o dia de Jesus. A promessa de que o Senhor Jesus que o nosso Deus iria mandar o seu Filho, o Messias, o Cristo, para salvar o seu povo. E Abraão crê em Deus.
Vejam, esse Messias que está para vir, ele é o meu libertador. Lembram-se, Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, não é? O que é que ele vai dizer? O meu Redentor vive. Não é? Esta certeza. A certeza na promessa do nosso Deus. Então ele teve fé na obra redentora de Deus. Talvez ele não compreendesse o todo, vejam, mas a salvação não está na nossa compreensão. Nós não somos salvos porque compreendemos a Deus. Vocês estão a ver? Embora a fé seja racional. Porquê? Porque quando Deus nos dá a fé, quando Deus nos traz vida, nós passamos a compreender. Mas antes disso, o que é que a palavra do Senhor disse? Vocês estão lembrados disso? Alguém pode ler? Verso 11 do capítulo 3 de Romanos? Alguém pode nos ler esta passagem? Romanos 3:11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Vejam, como a salvação, ela não depende de qualquer raciocínio humano. Não há quem entenda. Então quer dizer que não houve entendimento meu para eu ser salvo. Esse entendimento foi-nos dado. E isso abrange muita coisa. Porque se nós formos falar de pessoas que são malucas da cabeça, não é? Que têm deficiência, não é? Que nascem assim, que não têm entendimento, não é? Eles podem ser salvos, porque a condição que eles estão é de falta de entendimento de Deus, assim como a nossa. Estão a ver? E podem continuar toda a sua vida sem esse entendimento. E por isso temos também essa esperança nas crianças, nos bebés que morrem, não é? Que são abordados. O Senhor pode manifestar graça e misericórdia sobre eles. Então, a salvação não está em nada de nós. Porque Abraão era um homem incrédulo. Era um pagão. Ele não foi um dia, chegou ali, olha, vou acreditar no Deus de Israel. Israel ainda nem existia, não é? Então vou acreditar no Deus de Adão, não é? Ou de Noé. Talvez, ele não conhecia talvez estas pessoas. O pai de Abraão era um incrédulo, era um ímpio. Não é? Adoravam falsos deuses. Ele também, assim a sua esposa também. Então, o Senhor se manifesta. Vejam, este ato de manifestar-se é o que acontece conosco. Então é bom que nós tenhamos consciência deste processo salvador. Porque podemos estar a pensar que a salvação foi algo obtido pelo nosso intelecto, pelo nosso querer. Não é? A própria fé é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Então, Abraão foi salvo, não é? E isso foi atribuído como justiça. Essa atribuição é que foi imputado. Não é? Deus lhe deu essas coisas. Vejam, o salmista diz, a salvação vem de quem? Do Senhor. Não o contrário. E mencionar Abraão, e nós já vimos isso a semana passada, é importante, porque ele está a escrever uma carta para judeus, e ele está a escrever uma carta também para gentios, e um judeu lendo tudo isto, porque o judeu já estava-se a questionar. Paulo, ele sendo judeu, ele sabia a mente dos judeus, ele sabia que isto iria afetar, porque ele pensou desta maneira. Vejam, na sua carne ele estava pensando nestas coisas. Mas se eu não conhecesse a Cristo, era estas as perguntas que eu iria fazer. Não é? Porque eles vão dizer, aqui no verso 1 do capítulo 3, então que vantagem tem o judeu ao qual a utilidade é a circuncisão? Vejam, eles estavam perguntando que vantagem há em ser judeu. Não é? Isto é logo ter nascido na nação de Israel e a circuncisão. Isto, se nós pudéssemos contextualizar hoje, seria que vantagem há ir à igreja, não é? E ser batizado. Vocês estão a ver? Porque eram sinais de que eles eram filhos de Deus. Paulo diz que em todos os sentidos vocês têm vantagens em ter estas coisas. E hoje, se está aqui alguém que ainda não tem Cristo, não é como seu Senhor e Salvador, há toda a vantagem de estares aqui sentado. Porque o Senhor pode estar trabalhando na tua vida.
Ele diz muito em todos os sentidos, em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Havia essa vantagem. Mas como não é-nos lembrado aqui, a justiça, a salvação de Abraão não se deu por ele ser judeu. Em primeiro lugar, porque Israel ainda não tinha sido quem? Criado. Era ou não era? Prontos. E outra, é que ele não foi circuncidado. Ele creu antes da quem? Da circuncisão. Ele está a anular tudo aquilo que exteriormente este povo declarava. Nós somos filhos de Deus porque nós temos isto e nós fazemos isto. O problema está no eu, naquilo que eu faço. E Paulo vai separar tudo isso. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. O que é isto atribuído? O que é isto imputado, creditado? Vejam, é uma justiça que vem de outro, que vem de fora. Por isso é que o apóstolo Paulo termina com este verso 25. Lembrando que essa justiça vem do quem? De Cristo. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa quem? Justificação. E vejam, pois ele continua, o capítulo 5 continua falando desta justificação. Fomos, portanto, justificados pela fé, não é? E temos paz com Deus. Esta paz com Deus estamos agora reconciliados com Deus. Por meio de quem? Das minhas obras? Não. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E vejam, depois ele vai adiantar no verso 8 deste mesmo capítulo, mas Deus prova o seu amor para conosco. Assim nós podemos meditar, Deus provou o seu amor para com Abraão ao ter Cristo morrido por ele. Quando ainda era o quem? Pecadora. E assim acontece connosco, mas Deus prova o seu amor para connosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Vejam, não há dois tipos de salvação. Não há dois períodos na Bíblia para a salvação. O Antigo Testamento não define um novo período de salvação. Um período de salvação e o Novo Testamento outro período de salvação. De maneira alguma. Antigamente eles eram salvos pela lei. Não. A lei nunca teve como objetivo salvar. De maneira alguma, porque a lei produz a ira. Diz o verso 15. Mas onde não há lei também não há transgressão. Mas houve sempre lei. Logo mesmo lá no jardim. Vocês podem comer todos os frutos da árvore, menos de quem? Daquela. Já havia ali uma lei. Havia ou não havia? E eles só iriam se manter vivos se eles não comessem o fruto daquela árvore. Então, como é que esta salvação se dá? Dá-se Deus manifestando-se em nós. Deus nos dando algo que nós não merecemos. Por isso é graça. Por isso Paulo fala da graça, por isso Paulo fala da misericórdia de Deus. É algo que vem de fora. Calvino diz o seguinte: vocês podem ver que a nossa justiça não está em nós, mas em Cristo. E que a possuímos somente sendo participantes em Cristo. De fato, com Ele possuímos todas essas riquezas. Portanto, conforme diz as Escrituras, a justiça de Cristo é imputada ou transferida a nós. A nossa justificação vem de fora, procedendo da justiça de Cristo. Então, Abraão creu, porque Deus o salvou, não é? E lhe foi atribuída então esta justiça da parte de Cristo. Então, não vem de nós, não, nos foi dada. Não esqueçamos que estávamos mortos para as coisas espirituais. Para termos interesse pelas coisas de Deus, é necessário ser dado esse interesse. E foi isso que Deus nos fez em nós. Paulo,
em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, fala-nos então desta salvação, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, vejam, esta fé toda que Paulo está aqui falando, aqui em Romanos, e por isso é que às vezes as pessoas confundem. Nós, quando começamos a falar do Evangelho, há algumas pessoas que estão num ambiente de erro, não é? Nós vemos os testemunhas de Jeová, vemos os Adventistas do sétimo dia, vemos outros mais, não é? Se confundem porque eles estão tão habituados a estudar a palavra de Deus desta maneira, descontextualizando. Não é? Elas, primeiro, quando vão observar para o texto, já estão com percepções e pensamentos e ideias na sua mente adquiridas. Então, quando eles olham para o texto, eles fazem a interpretação através da informação que eles já têm. Não aquilo que a informação que a palavra de Deus nos dá. Porque, meus irmãos, há coisas aqui que são maravilhosas na palavra de Deus e há outras coisas que nos aterrorizam, não é? Porque nos tira por completo. E se nós vamos... então, mas se Deus me salva sem eu ainda ter algum conhecimento, então vamos pensar num livre-arbítrio. E este é um grande problema para o ser humano. De pensar assim, eu tenho vontade própria. Tens. E tens. Tu hoje vieste aqui porque quisestes. Foi ou não foi? Mas lembra-te uma coisa. Tu tens essa vontade própria dentro da tua natureza. Dentro do pecado. Mas dentro do que é certo, correto e bom, não tens. Porque tu estás morto em delitos e pecados. A natureza humana é esta. Nós não buscamos o Senhor. Não há ninguém que faça o bem. Então, nós perdemos o livre-arbítrio depois de Adão ter caído. Nós agora não temos como escolher a Deus. Não temos essa capacidade. Tem que ser Deus a nos escolher. Porque, por causa da morte espiritual que caiu sobre nós, não há como nós desejarmos. Veja, a condição é tremenda. E por isso é que quando nós compreendemos a beleza da salvação, nós glorificamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor. Porque vejam, não havia nada em mim que me impulsionasse até Ele. E Ele veio até mim. E sabendo aquilo que eu era. Pecador. Seu inimigo. Vejam, ele diz no verso 10 do capítulo 5, porque se nós quando éramos... Vejam, o próprio apóstolo Paulo, ele vai se incluir aqui. E não somente ele está a incluir todos os seus irmãos na carne. O povo judeu. E logo ele também se define isso em relação aos gentios. Porque nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de quem? Do seu Filho. Essa reconciliação, ela é dada apenas pela esta graça maravilhosa, esta salvação triuna que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, fé nos trouxe a salvação. Essa fé que foi um dom de Deus, essa fé que não se baseia no nada, mas ela é Cristo Jesus. Então, depois ele diz, não vem das obras, não é? Diz o verso 9 do capítulo 2 de Efésios, para que ninguém se glorie. É o mesmo que ele está aqui a dizer no verso 2 do capítulo 4 de Romanos. Não há como Abraão se gloriar. Porque se foi justificado pelas obras, diz o verso 4 do capítulo 4, o verso 2 do capítulo 4, Abraão tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de Deus. Ninguém vai chegar ao céu e vai dizer aqui, olha, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz isto. E fiz aquilo, fui melhor que o outro. Vejam, não foi assim que o fariseu se dirigiu a Deus, em todo o seu inchaço, não é? Do seu eu. Eu sou melhor que aquele. Não, é Cristo. É tudo Cristo. É Cristo. Desta maneira que somos salvos, justificados. E assim foi Abraão. Então, os judeus precisavam ser esclarecidos em relação a isso e talvez, se hoje está aqui alguém que possa ser esclarecido em relação a tudo isso.
Jó, ele vai fazer esta pergunta, já em Jó 9, 2-3, como pode o homem ser justo para com Deus? Como é que nós podemos ser justos? Então precisamos de compreender que ninguém pode ser justo diante de Deus pelo que faz. Romanos 3:20, Paulo já tinha dito antes de chegar aqui, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, não há ninguém que obedeça perfeitamente a Deus. Romanos capítulo 2. Versos 15, não é? Fala aqui dos gentios, que o Senhor escreveu a lei no seu coração. Verso 15, demonstrando que a lei existe, está escrito, não é? Está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Diante do tribunal de Deus, o Senhor diz: alguma vez mentiste? Menti. Alguma vez adulteraste? Não, fisicamente não. Então, mas eu vou-te explicar o que é adulterar. Se olhares para uma mulher ou se olhares para um homem e o desejares, não é assim, dessa maneira, já estás a quem? Adulterar. Isso é a palavra do Senhor. Então Deus explica as coisas, não é? Já o fizestes. Já levaste o meu nome em vão? Oh, tantas vezes. O próprio cristão. Nós aqui às vezes damos por isso. Ai meu Deus, não é? Nem temos consciência daquilo que estamos a fazer. E às vezes vemos de culturas diferentes e isso faz parte do nosso dia-a-dia. Nós que vivemos de uma cultura católica, parece que faz parte do nosso dia-a-dia. Nem nos apercebemos. Já estamos a quebrar um mandamento, não é? Devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa força, entendimento. Estamos a fazê-lo? Não, já estamos a quebrar. Então já estamos com uma boa coleção que a lei não nos garante, porque já estamos imperfeitos diante disso. Depois vejam nos versos 17 adiante o que é que ele fala em relação ao judeu, em Romanos capítulo 2. Mas tu te chamas judeu e te apoias na lei. E te glorias em Deus. Conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas. Vejam, além disso, ele se apoiar, ele está convicto, não é? Que está em Deus, e além também de instruir os outros, não é? Que é guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, roubas-lhes os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Vejam, qualquer um que baseia a sua esperança de salvação na lei, na obediência, está perdido. Está perdido. Paulo vai concluir este pensamento lá em Romanos capítulo 3, verso 28, e vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tudo o que nós possamos fazer nunca será resultado para a nossa justificação. Lembrem-se, foi o que Cristo fez. Verso 25, Ele ressuscitou, não é? Capítulo 4, para a nossa justificação. Foi o que Ele fez. Então era importante os judeus compreenderem isso. Vejam, Abraão era o centro, o baluarte, não é? De todo o ponto de vista judaico.
Por isso é que quando eles se dirigem ao Senhor Jesus dizendo que o nosso pai é Abraão, não é? Está ali. Não, o nosso pai é o quem? É o diabo. Eles eram judeus. Não é? Eles eram circuncidados. Eles oravam, eles iam ao templo, davam sacrifícios. Eles conheciam a palavra. Mas isto eram coisas exteriores. O circuncidado, como nós lemos lá em Romanos capítulo 2, verso 29, o judeu é o que diz o seguinte, mas judeu é quem o é no interior. E a circuncisão é a do coração. E vejam, não vem de nós. Não é um ato nosso. Não eu circuncidei o meu coração. Eu sou agora povo de Deus porque eu quis. Diz logo a seguir o quem? Realizado pelo quem? Pelo Espírito. Pelo Espírito. É a ação de Deus. A salvação é um milagre. É Deus dizendo, Lázaro, levanta-te em tua vida. O Senhor chegou dentro de Josemar e disse, levanta-te. E Josemar estava morto. Ele chegou diante de mim e ele estava morto e ele disse, Rogério, levanta-te. Alessandra, levanta-te. Odete, levanta-te. Todos nós aqui. Um estado de morte espiritual. Então, cuidado para que nossa maneira de compreender as coisas podemos estar aí num caminho. O diabo gosta disto. O diabo entretém-se com isto, com este espírito de humildade. Não é? Ele até foi muito humilde, não é? Chega diante do Senhor Jesus. Não é o que a Escritura diz. Não é? Ele disse-me um bocadinho da Escritura e depois o que é que ele fez? Torceu. O diabo ele nunca vem disfarçado não é? Com chifres e com o rabo, vem como um anjo de luz. Não conseguimos vê-lo. Ele aparece. Há situações em que, se não fosse o Senhor nos manter, às vezes até já temos, calhar, batido palmas a coisas que não têm a ver com Deus. Sentimos tão alegres. Às vezes, eu acho que muitas vezes a nossa espiritualidade, os nossos améns e os nossos aleluias, quando vamos para um ambiente, se calhar, de conferência, graças a Deus temos ido a boas conferências. Mas às vezes, como estamos noutro ambiente, amém, se calhar é um disparate que essa pessoa está a dizer. Porquê? Porque nós somos muito rápidos a dizer amém a nós próprios. Quando parece, isto é maravilhoso. Não. Cuidado. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, somente a Deus. Serve inútil, diz a palavra do Senhor. Serve inútil. Quando somos chamados a fazer alguma coisa, e mesmo que façamos bem, o Senhor diz que nós somos o quem? Servos e quem? Inúteis. Então, versos 4 a 5, Paulo começa então a fazer um contraste entre as obras e a fé. Ora, aquele que, verso 4, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Não trabalha. É por isso que há uma parábola que o Senhor vai convidar alguns para o trabalho. Eu não sei como é que chama-se o trabalho. O primeiro vai-lhe dar, vou agora dizer porque não me lembro de coisa. Vai-lhe dar 10 talentos. No fim do dia, 10 talentos era uma fortuna, não é? Mas vamos ver as coisas assim, vamos meter em euros, não é? Tu vais trabalhar estas 8 horas para mim, não é? Estás aqui no princípio das 8 da manhã, e vou-te pagar 100 euros no final do dia. Então, com este que chegou às 8. Há outro que chega às 10 horas, não é? Eu também precisava de trabalho, e ele disse também, eu vou-te pagar 100 euros. Aí um que trabalha 1 hora, ou que seja aqui, vou-te dar 100 euros também. E a coisa começa a compreender, mas como é que é isto? Houve alguém que eu vi-me primeiro e ia estar a receber a mesma coisa do que eu.
Mas não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com aquilo daquele que nos dá. Não é? Então vocês estão a ver que cada um que nós estamos aqui hoje, salvos, fomos salvos pela mesma medida. Jesus Cristo. E por isso o crente tem este descanso e certeza na salvação. Sim, nós somos salvos para a obediência. E Paulo vai falar nesta epístola de Romanos, ele vai falar disso. Mas essa obediência não nos traz a salvação. Porquê? Porque a salvação vem antes disso. E depois não se perde. Vamos para João, acho que é João capítulo 6. Isto da eleição parece um bocado complicado para muita gente. Porquê? Porque é o orgulho, é aquela coisa, não é, do livre-arbítrio e tudo isso. Como é que Deus pode me salvar e eu não quero ser salvo? Meus irmãos, quando o Senhor nos dá algo que nós não tínhamos. Não é? João capítulo 6. O Senhor vai lidar aqui com coisas muito interessantes. Vejam o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, vejam, o Senhor vai dar, vai salvar. Vejam, todo aquele que o Pai me dá virá a quem? A mim. Coisa maravilhosa. E de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Porque vejam, dentro desta obra salvadora está ali tudo aquilo, os ingredientes da salvação. Neste dar está tudo. Está a fé, está o arrependimento, em primeiro lugar de tudo isto está a obra de Cristo, não é? Está Cristo. Está tudo garantido. Vejam o verso 40. Vamos seguir os versos, só para estarmos dentro do contexto. Verso 78. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Isto parece assim um bocado dramático, parece que o Senhor Jesus está dizendo que Ele tem uma vontade e que Deus tem outra. Não é isso que está aqui. O que está a dizer é que Ele está aqui, quando Ele veio para fazer aquilo que Ele estava fazendo era a vontade do Pai. Ninguém pensasse ou julgasse que Ele trazia outra vontade. Estão a ver? E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então, isto são garantias. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vejam, e os judeus começaram a criticá-lo. Pois disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles, não, de maneira alguma. E depois começaram, então não, é este Jesus, o filho de José. Acaso não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como pode estar dizendo desci do céu? E Jesus respondeu, não me critiqueis. Depois vejam o que é que o Senhor diz outra vez. Ninguém. Então, ninguém. Nós já utilizamos as crianças para nos definir estas coisas. Porquê? Porque nós ainda estamos... o nosso orgulho é maior do que o delas. Vocês estão a perceber? Por isso é mais fácil nós fazermos uma pergunta a uma criança e perguntar quem é ninguém. Gabriela, ninguém são quantos? É ninguém. Então, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Estão a ver? Ninguém. E eu ressuscitarei no último dia. Então é bom que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Então não tem a ver com obras, tem a ver com misericórdia, tem a ver com graça, tem a ver com o Senhor nos trazendo a vida. E vejam, naquilo que nós chamamos de regeneração, tem todas estas coisas. Há quem queira fazer uma ordem de salutos, não é? A ordem da salvação, é? Porque em certa medida há ali certas coisas que nós podemos dizer, nós só podemos passar a crer com vida. O morto não pode fazer nada. Mas todas estas coisas, elas acontecem logo. Não é? Deus dá a vida, nós levantamos, como Lázaro, saímos do túmulo e lá vamos nós. E tudo isto por ação de Deus. Cremos e nos arrependemos. Deus dá-nos compreensão da nossa rebelião contra Ele. Graça maravilhosa. Que amor. É um amor completo. Por isso é que Ele é amor. E vejam, só mesmo nesta definição, o apóstolo João diz,
não é? Em 1 João. Nós o amamos porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Também é fácil de compreender. Então, vejam, salvação, se nós dissemos que a salvação vem de nós, nas nossas obras, quer dizer, nós estamos a definir certas coisas, certos parâmetros, nós estamos a definir o seguinte, eu obedeci, e neste obedecer está o amor, não obedeci por rancor, não é? Ou por ver se ganhava alguma coisa. Não, obedeci porque eu amo as coisas do Senhor. Então, vejam, já estamos a envolver algo que nós não temos. Amor. Quando a palavra de Deus diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Este amor só pode germinar, crescer e agir com o amor de Deus presente. Com Deus nos amando. Então não é por aquilo que nós fazemos. É um dom de Deus. E vejam, e depois o Paulo fala de Abraão e depois ele é sem medida. Né? Paulo que corta logo mal pela raiz. É direto. Nós às vezes não gostamos de coisas diretas. Mas, meus irmãos, nós precisamos ouvir a verdade. Já chega de viver nesta... Vejam, esta cultura do mundo não presta. Temos medo de dizer a verdade às crianças. Elas ainda não têm... Não vamos com coisas. Não há como explicar certas coisas... não é? Para as crianças, mas sem estarmos a ocultar a verdade, os fatos. Porque senão elas crescem num mundo de quem? De fantasia. Que tudo é bom, tudo é certo. Não estão alertas. Nós não queremos alertar as nossas crianças do perigo. Temos que os alertar. Se amamos os nossos filhos, temos que ser cuidadosos. E sabemos que não podemos estar com eles a toda a hora e todo minuto. Então temos que os ensinar. Diante dos perigos. Então precisamos saber a verdade. O Senhor diz: a verdade vos libertará. Então o Salmo de Davi, versos 6 a 8. Sim, também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado, não é? Aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Salmo 32. Se nós formos para o Salmo 32, vamos lá ver estas palavras. Vejam logo ali no início. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há engano. Vejam. Bem-aventurados. Vejam, as coisas são explicadas pela palavra de Deus, não é mente humana, não é que, olha, Paulo, agora me lembrei, vamos fazer as coisas desta maneira. De maneira alguma é aquilo que a palavra de Deus revela. É sem as obras. Veja, a Confissão do Westminster diz o seguinte: o poder de fazer obras não é, de modo algum, dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. A fim de que sejam, por isso, habilitados, é necessária, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo para obrar neles o crer e o perfazer segundo o seu beneplácito. Contudo, não devem, por isso, tornar-se negligentes, como se não fossem obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito, mas devem esforçar-se e por estimular a graça de Deus que há neles. Confissão do Westminster, do ponto 16.3. Confissão belga diz o seguinte: então fazemos boas obras, mas não para merecermos algo. Pois que méritos poderíamos ter? Antes somos devedores a Deus pelas obras que fazemos e não Ele a nós. Pois Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Então levemos a sério o que está escrito: assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Devíamos apenas fazer aquilo que devíamos fazer. Não estamos a fazer nada mais. Então onde é que está a jactância? Não é? Onde é que há o gloriar?
Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, 27, não é? Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Não há como nos gabarmos disto. Então todos estamos na mesma medida. Todos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Nenhum será maior dizer assim, eu estou aqui porque me esforcei, mais do que tu. Há galardões. Lembra? A palavra de Deus vai falar em galardões. Porquê? Porque a obediência agora faz parte da nossa vida. Vejam, capítulo 6, e vamos aí assim terminar. Eu acho que já temos o suficiente para estarmos dentro deste assunto. Vejam, somos salvos pela graça, Abraão foi salvo pela graça, todos nós somos salvos pela graça. A lei traz-nos à realidade. Vejam, o verso 20 do capítulo 5 diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Aqui está dizendo esta graça tem o poder de nos salvar, seja qual for a transgressão que nós tenhamos feito. Diremos então, permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Já que somos salvos por Jesus Cristo, vivemos? Não, como não tem nada a ver com o que eu tenho de fazer, vou continuar em pecado e vou estar sempre a honrar o Senhor Jesus. Isto é hipocrisia. É hipocrisia. É conversa de não cristão. De maneira alguma. Que diremos então, permanecemos no pecado para que a graça se destaque? E ele diz no verso 2, de modo nenhum. Vejam, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Vejam, deixámos o pecado, deixámos a velha natureza, somos novas criaturas. Como é que nós podemos continuar a viver? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos quem? Em novidade de vida. Então não há aquele tipo de cristão. Jesus Cristo é o meu Salvador, mas não é o meu Senhor. Foi um logo feito para os jovens. Porque têm uma vida ainda pela frente, deixam-me viver a minha vida, à minha maneira. Quando for mais tarde vou pensar nas coisas de Deus, quando me formar, aí é que eu vou fazer as coisas do Senhor, viver de maneira. Neste momento, Jesus é só o meu Salvador. O Senhor um bocadinho mais tarde. De maneira alguma. Se vocês serão verdadeiros meus discípulos, se obedecerem a quem? A tudo que eu vos ordeno. Verso 15, podíamos ler todo o capítulo 6, mas não há tempo para isso. E diz, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Então, se não é a lei que nos salva, se devemos pecar, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Ele vai dizer mesmo que agora, libertos do pecado, verso 18, fomos feitos escravos da justiça. Isto quer dizer, fomos salvos para as boas quem? Para as boas obras. Para fazer o que é correto. Mas se continuais no pecado e viver no pecado, se ameis o pecado, a conclusão é esta, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois ele vai lidar no capítulo 7, novamente, sobre a lei e o pecado, não é? E esta luta, não é? De aquilo que eu sei que devo fazer, não faço, e o que não devo fazer, faço, porque ainda estamos neste corpo miserável. E o Paulo vai dizer o seguinte no verso 24, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do capítulo 7. Graças a Deus por quem? Por mim? Não, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois então ele diz no verso 1 do capítulo 8 de Romanos, portanto agora já não há condenação para quem? Para aqueles que obedecem à lei? Não.
Não há condenação alguma para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é ter a sua justiça, é ter a sua santidade, é aquilo que ele realizou e ganhou, agora é nosso. Mas agora em Cristo, vive para agradar a Deus. Porquê? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. E o verso 7 do capítulo 8 diz isso mesmo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a quem? A Deus. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito. O Espírito agora de Deus habita em nós. Então a santidade faz parte da vida do cristão. Mas vejam, não é a santidade que vai nos salvar. A nossa. Porque nós nunca iremos chegar lá. Iremos falhar. E mesmo pedindo perdão, não é o nosso... quer dizer, mesmo pedindo perdão ao Senhor, não é o nosso arrependimento que nos salva. É Cristo Jesus. O arrependimento é o quê? O que quer dizer o arrependimento? É deixar de fazer. Mas nada muda do que já fizemos. Porque a palavra de Deus é justa, ele diz, aquele que comete pecado será julgado por esse pecado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque é que o Senhor Jesus disse, Deus meu, porque me desamparastes. E isso vai nos dar um pouco mais de compreensão ao que nós já ouvimos, se ainda não o compreendemos. Vamos terminar a oração?